Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui no canal Mente Aberta para retomar a playlist referente à obra de Joel Dor, que tem aí como título Estruturas e Clínica Psicanalítica, tá? É uma playlist que eu vinha construindo aqui no canal Mente Aberta e agora vou dar uma retomada e você vai encontrar o link dessa playlist sedimentado aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Acesse o link para que você possa vir a visualizar os vídeos a partir de uma ordem lógica de compreensão, tá? E aí é importante ter esta compreensão contextualizada para que você possa compreender tudo que eu vou falar aqui com relação a essa temática. Esse vídeo não é o vídeo que vai concluir a playlist, irei dar seguimento. Ela continua. Gente, tratando-se da obra de Joel Dor, eu venho falando da perspectiva estrutural que ele traz em sua obra de modo muito significativo, né? Uma perspectiva que de fato desempenha um papel que há de ser fundamental no campo da psicanálise. É uma perspectiva que auxilia de fato os psicanalistas clínicos no que diz respeito a uma compreensão, no que diz respeito ao diagnóstico das complexidades do funcionamento psíquico dos pacientes. Quanto a essa questão diagnóstica na psicanálise, eu já conversei bastante com vocês sobre isso nos vídeos anteriores, tratando-se dessa temática, tratando-se dessa playlist. Por isso que é importante você assistir os vídeos que antecedem este aqui, tá bom? Gente, quando eu falo desse auxílio, tratando-se dessa perspectiva estrutural, no que diz respeito à compreensão, no que diz respeito ao diagnóstico, né, da complexidade do funcionamento psíquico do paciente, o que é que isso significa? Isso significa que os psicanalistas não apenas observam os sintomas que estão ali manifestos. Os psicanalistas procuram entender os processos subjacentes que impulsionam esses sintomas. Então, de fato, estamos diante de uma perspectiva que se aprofunda na análise, das dinâmicas internas do psiquismo. E aí, gente, cada estrutura, seja ela histérica, obsessiva, perversa, psicótica, né? Essas estruturas, elas são caracterizadas, né, por padrões específicos de funcionamento psíquico. Essas estruturas têm um padrão específico no que diz respeito a defesas emocionais, no que diz respeito a mecanismos de enfrentamento. Tem caracterizações específicas. E ao identificar, ao compreender essas características, os psicanalistas podem fazer um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico mais eficaz. Então, por exemplo, uma pessoa com uma estrutura histérica, ela pode ser propensa, de modo muito significativo, a converter conflitos emocionais em sintomas físicos. Por quê? Porque a conversão é um padrão de funcionamento específico da histeria, muito característico da histeria. Alguém que venha a ter aí uma estrutura obsessiva, fundamentando a sua personalidade, este alguém pode demonstrar rigidez mental, pode demonstrar um desejo excessivo de controle. Só que isso também não é algo determinado, porque uma pessoa que tem uma estrutura histérica fundamentando a sua personalidade, ela pode ter traços significativamente obsessivos
e assim tem uma dinâmica muito mais acometida pelas caracterizações obsessivas do que pelas caracterizações histéricas. Por isso que é por meio da análise aprofundada que dá para se chegar a um diagnóstico mais preciso. E quando eu falo desse diagnóstico, na clínica psicanalítica, gente, é muito importante que assistam os vídeos anteriores, porque eu não estou falando necessariamente de um diagnóstico que visa identificar uma psicopatologia, não é sobre isso. A perspectiva estrutural permite ao psicanalista uma compreensão mais profunda no que diz respeito à origem dos problemas, das problemáticas do paciente. Essa abordagem, ela não se concentra apenas no que está errado no momento presente, mas busca de fato as raízes profundas das questões psicológicas. E nisto há de ser muito importante o diagnóstico diferencial no que diz respeito à estrutura que está fundamentando a sua personalidade. Quando a gente parte para uma prática médica, é muito comum os profissionais buscarem ali estabelecer correlações entre sintomas apresentados aí pelo paciente e a identificação de um diagnóstico. Veja bem, estamos diante de uma abordagem médica que é fundamental. Por quê? Porque o sucesso da clínica médica frequentemente depende dessa capacidade de compreender, dessa capacidade de relacionar sintomas específicos de um paciente com a condição médica que está subjacente, que está implícita a este sintoma. Esse processo, ele é denominado de dispositivo causalista e ele é essencial para guiar de fato uma intervenção médica de maneira eficaz. Então, a gente, ao pensar nisso, pensa nisso com um certo tipo de determinismo orgânico mesmo, né? Onde o que é que acontece nesse determinismo orgânico? As diferentes partes e sistemas do corpo humano interagem de maneira organizada e previsível. E aí o que é que acontece diante disso? Quanto mais se aprofunda nesse conhecimento sobre esse determinismo orgânico, mais os médicos são capazes de identificar correlações entre as causas e os efeitos das condições médicas. É uma correlação que não apenas permitem que os médicos venham identificar o diagnóstico com maior precisão, mas há de ser também um fenômeno, esta correlação há de ser um fenômeno que contribui para afinar as especificidades dos diagnósticos, ou seja, à medida que se compreende melhor como as diferentes variáveis no corpo humano estão interconectadas, pode-se diferenciar com maior precisão, com maior eficácia, as diferentes condições médicas que inicialmente apresentam semelhanças. Então, quanto mais se aprofunda nesse funcionamento orgânico, nesse determinismo orgânico e como que essas partes estão conectadas, quanto mais se aprofunda nessa causa-efeito, no sintoma, na condição médica subjacente ao sintoma, quanto mais se investiga isso, mais se chega a uma especificidade quanto à condição médica que está acometendo este paciente. E isso é fundamental para garantir que os pacientes eles possam de fato receber o tratamento mais adequado, mais personalizado possível. É importante reconhecer que estamos diante aí de um princípio
que é fundamental na clínica médica. É importante reconhecer que, embora este princípio de estabelecer correlações entre sintomas e diagnósticos sejam aí amplamente observáveis, aplicáveis em diversos contextos da clínica médica, mas vejam bem, apesar de ser fundamental na clínica médica, não é um princípio que vai se aplicar de maneira absoluta em um contexto da clínica psicanalítica. A gente precisa ter muito cuidado com os determinismos na clínica psicanalítica. Enquanto que na medicina tradicional os sintomas físicos muitas vezes podem ser relacionados diretamente a causas físicas específicas, como agentes infecciosos, como lesões, como disfunções orgânicas, a psicanálise ela vai lidar com a complexidade do mundo interior do sujeito. Não é como na clínica médica. Os processos psíquicos envolvem a mente, envolvem emoções, envolvem experiências passadas, envolvem desejos reprimidos, envolvem inúmeras variáveis psicológicas, o que torna a causalidade psíquica mais desafiadora, no sentido de ser identificada, no sentido de ser interpretada. Na psicanálise, os sintomas podem ser vistos como manifestações simbólicas de conflitos inconscientes. Na psicanálise, os sintomas podem ser vistos como traumas, como questões emocionais profundas que não são facilmente traduzíveis em termos de causa e efeitos diretos. A causalidade psíquica muitas vezes vai operar por meio de símbolos, por meio de metáforas, por meio de processos inconscientes que exigem uma exploração mais profunda, mais cautelosa por parte do profissional, para que daí possa se compreender sua origem, para que daí possa se compreender o seu significado. E essa perspectiva estrutural, ela é uma abordagem que auxilia muito nesse sentido. É um subsídio que auxilia muito nesse sentido, que auxilia muito o trabalho do psicanalista. Na clínica psicanalítica, a abordagem ela é menos linear. Ela não é linear como na clínica médica. Ela é mais hermenêutica na clínica psicanalítica. E quando eu falo desta abordagem mais hermenêutica na clínica psicanalítica, eu falo de uma abordagem filosófica, eu falo de uma abordagem metodológica, que vai se concentrar na interpretação, que vai se concentrar na compreensão dos símbolos, da linguagem, num sentido mais amplo. Estamos diante aí de fenômenos culturais e humanos, que não é linear. Portanto, gente, na clínica psicanalítica, a abordagem ela é menos linear e é muito mais hermenêutica, exigindo um profundo entendimento da mente do paciente, da dinâmica psíquica do paciente, depende profundamente de uma capacidade de fato, interpretar os significados que estão subjacentes aos sintomas psicológicos. E diferente da clínica médica, quanto a esses sintomas psicológicos, não se tem um exame para identificar isso com mais objetividade, de modo mais direto, de modo mais preciso. Então, requer uma análise aprofundada. E aí, isso faz com que, de fato, a psicanálise seja
única, no sentido de uma busca, no sentido de uma exploração quanto aos aspectos mais profundos da psique humana, não só a psicanálise, mas todas aquelas abordagens, todas aquelas perspectivas de psicoterapia, né, que está ali na dimensão da psicologia. Estamos diante, de fato, de abordagens que debruçam-se naquilo que há de mais profundo na psique humana. Muitas vezes, e quase sempre, desafiando de fato a simplicidade das correlações causa-efeito, tá? E é isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia. Para quem está aqui desde o comecinho do canal Mente Aberta, me conheceu aluno de psicologia, né? Hoje eu já estou formado, me formei no ano de 2019, tá? Já me especializei em neuropsicologia, trabalho hoje como psicólogo clínico, a partir de um viés psicanalítico. Meus atendimentos são 100% online, tá bom? E aí, se você está em busca de um acompanhamento psicológico, você pode vir aqui no comentário em destaque que você vai encontrar aí um meio de contato comigo, que é pelo WhatsApp. Daí você vai poder ter as informações pertinentes quanto às sessões de psicoterapia comigo. Como eu falei para vocês, há de ser 100% online, portanto, eu atendo em todo o Brasil e atendo até fora do Brasil, também atendo em Portugal, tenho pacientes de Portugal, né? Então, assim, entre em contato comigo, tá bom? Para que você possa obter informações quanto a preço, como que funciona, né, as sessões comigo. E é isso. Para além disso, você encontra aí também no comentário em destaque meus demais projetos aqui, meus demais canais aqui no YouTube, tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.